Olá, divinas e divinos! Que alegria poder estar aqui com vocês para que hoje possamos desconstruir a Matrix. Quem estava aqui ontem, nós citamos esse termo da Matrix. Seja bem-vinda, Geise. Muito bom ter você aqui com a gente. O Adriano, a Lilian Sobral, Marcel Brasil, a Casa da Maquiagem, todos vocês que estão entrando. Uma alegria ter vocês aqui conosco para bater esse papo profundo. Daqui a pouco está entrando aqui o meu convidado, o Dr. Márcio Pugliese. Dr. Márcio é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci nesse planeta aqui, gente. Estou sendo sincera, viu? Foi incrível. Oi, Camila. O Márcio deve participar pelo vídeo da Camila. Vou falar um pouco dele aqui e apresentar. Mas o homem, gente, vocês não têm noção. Vários doutorados, vários mestrados, 4 mestrados, se eu não me engano, é professor da USP, é um filósofo. E vai dar sequência ao papo que nós estávamos aqui ontem sobre Matrix. Olá, doutor Márcio, boa noite, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Melhor agora com você aqui. Ora, melhor estar em sua companhia. Vamos lá, vamos ao trabalho. Vamos lá, vou falar um pouco sobre o senhor, o pessoal que está aqui. Pessoal, eu conheci o Márcio pessoalmente no final deste ano, né? E ele e a Camila eu já conheço há muitos anos, mas não a conhecia pessoalmente. A gente se conheceu no Natal, passamos o Natal e o Ano Novo juntos. E esse tema que nós trabalhamos ontem com vocês, que muitos de vocês ficaram com dúvida, em alguns momentos perguntavam, mas o que é isso de Matrix, que a gente chama de terceira dimensão? E nós falamos do poder que isso tem para realmente entrarmos em estado de consciência e obtermos uma vida melhor, termos o sucesso existencial, diferente do sucesso que a maior parte das pessoas vem aí, e, enfim, viver o que nós viemos viver de fato. E por isso eu coloquei a live com ele, nós conseguimos agendar um dia após o outro, e foi maravilhoso, porque vai dar sequência a tudo que nós falamos ontem. Então é uma alegria imensa ter você aqui conosco, e eu já convido todo mundo que está aqui para clicar nesse aviãozinho e chamar no mínimo 5 pessoas para estar conosco, que é um assunto bem profundo e que merece mais pessoas fazerem parte. Então, doutor Márcio, eu queria que você começasse contando para o pessoal qual é a sua percepção do que é a Matrix e começasse a ajudar a gente aí a literalmente desconstruir, porque, como diz os antigos, é uma ilusão tanto quanto Maia, mas muita gente nem percebe, vive tão dormindo que não percebe a ilusão que é criada e como podemos, né, ter uma vida melhor a partir do momento que a gente aprende a desconstruir, né? Excelente, o áudio também. Fica à vontade de novo. Então vamos lá. Comecei dizendo que não pretendo apresentar uma teoria da conspiração, ao contrário. Eu falarei de coisas de senso comum, muito palpáveis, e exatamente para que se possa desenhar de alguma maneira como é que o sistema vamos dizer assim, montado, principalmente por força dos modos de produção, ok? Então, eu vou começar dizendo o seguinte. Primeiro, nós vivemos certamente uma época em que as formas produtivas se transformaram. O sistema do capitalismo financeiro, o capitalismo dito tardio, ele fundamentalmente... Eu estou aqui numa situação bem complicada, agora sim, com a estabilidade do equipamento. Ele se transformou de uma maneira muito intensa. Eu diria que, de repente, as pessoas descobriram que o mundo havia mudado. E mudado de uma maneira extremamente complicada, e não mudou inteiramente ainda. O que nós temos? O processo de produção em linha de montagem, que atingiu seu máximo com o toyotismo, não é? Ele, de repente, recebeu o aporte de tecnologias absolutamente novas, de informação principalmente, e essas tecnologias de informação transformaram o mundo. A rede, né, a web, ela acaba aproximando todos os povos, se desenvolve uma língua franca, por ironia, né, porque franca deveria ser francesa, mas ela ela é inglesa, é o inglês que é uma língua de estrutura muito mais simples e muito mais fácil de se trabalhar. Com ela, nós conseguimos ir para quase qualquer lugar do mundo e ser relativamente bem compreendido. E, mais do que isso, os empregos se transnacionalizaram porque a produção também se transnacionalizou.
por um efeito de planejamento de custos, não é? Planejamento financeiro também, as empresas produzem segmentos dos seus produtos em diferentes países, de acordo com a mão de obra disponível nesses países. E quanto maior a forma, mais, vamos dizer assim, mais qualificada a mão de obra, tanto mais complexas as operações que se desenvolvem nesses países, e a assemblagem, né, a montagem final, em geral, é feita nos países que cobram a menor quantidade de tributos. Então, quer dizer, é mais ou menos óbvio para ver que não é por conta de uma conspirata de nível mundial apenas que as coisas acontecem, mas é basicamente em função da obtenção dos menores prejuízos. Eu quero dizer com isso, do maior lucro possível. Então, vamos pensar de uma maneira bem tranquila. Nós não temos necessariamente a intenção geral de lesar aos demais países, pelos países centrais, os países capazes de produzir tecnologia, mas eles acabam dominando o mercado porque eles, ao venderem a sua tecnologia, vendem também seus produtos, que representam uma cultura que é diferente daquela dos países que recebem esses produtos. Em outras palavras, as séries americanas, os filmes americanos, que são vendidos sistematicamente juntamente com a tecnologia cedida, patentes, a propriedade material acaba preponderando sobre a venda de propriedade material. Com isso eu quero dizer assim, em geral giram por ano cerca de 7 trilhões de dólares entre trocas entre os países. Desses 7 trilhões, apenas 1,8 trilhões estão ligados a mercadorias diretamente. O resto corresponde a direitos de patente, materiais culturais, venda de cursos, venda de tecnologia, de modo geral. Isso, na verdade, é que concentra a riqueza no mundo em poucas pessoas, em particular, que são as donas das grandes empresas produtoras de tecnologia, e em poucos países. Vira aquela a famosa fala de sempre mais fresquinho porque vende mais porque é mais fresquinho, não é? Então, no caso, não é frescor, nem frescor, mas é efetivamente tecnologia. Então, a gente vê o Japão, é um país praticamente sem condições de ter insumos de boa qualidade e quantidade, e ele acaba concentrando larga parte da circulação de riqueza, porque ele tem produção de patentes e aluguéis de patentes, os royalties, não é isso? Então, essas coisas são absolutamente centrais. Se você observar, por exemplo, a aduana brasileira, a grande ênfase é, vamos assim, no apanhar de mercadoria falsificada. Tá? A grande questão é, estão usando indevidamente a marca, estão usando indevidamente o modelo, e a apreensão em função disso, porque é uma contrafação. Essa história é para deixar bem claro quanto será importante também a transformação do direito que há de ser em relação ao direito que está deixando de ser. E pouca gente percebe o andamento dessa transformação geral. As escolas continuam treinando as pessoas para relações de consumo, relações de produção que não mais existem. Então, quer dizer, isso para começar a entender que a matriz, ou a matrix, ela se articula por força de interesses lucrativos e ela se defende da revolta de quem fica à margem desse processo, tá certo? Se defende como? Ela cria um sistema segmentar de consumo. Você quer fazer alguma observação até aqui? Não, tá perfeito. Porque muitas vezes é mais fácil olhar que existe o lado do menos favorecido e o lado de onde o poder roda e que tem essa dominação, mas sem compreender essa história que você está trazendo, que é perfeito. É fantástico porque fica uma visão totalmente fora, que a maior parte das pessoas que falam de Matrix traz dos Illuminati, do processo das grandes empresas, e essa compreensão ela traz mais dentro de uma neutralidade, que é muito importante para a gente compreender Matrix nesse momento.
Pode seguir a linha que tá Isso. fantástico. Se eu precisar, vou deixar que eu falo assim, ei, me ajuda aqui. E vocês Tá aí bom. coloquem as dúvidas aí embaixo que eu vou avisando ele depois. Bem, então veja. O que é um consumo segmentar? Fundamentalmente, eu tenho mercadorias que são concorrentes, elas são idealmente concorrentes, elas são mercadorias de substituição. Então, eu tenho desde as grandes marcas, o consumo dito conspícuo, né? Essa é uma fala da teoria das classes ociosas do Veblen. Esse consumo conspícuo, o que é? É a compra que eu faço para dizer que eu uso uma marca que me dá distinção dos outros. É uma sociedade da distinção. Eu me torno distinto dos demais porque eu me visto com roupas de marca, a chamada grife, não é? Uso relógios caros, subo num carro absolutamente espetacular, recheado de tecnologia e do ano, para me apresentar nos lugares. Essas coisas me fazem ascender ao topo do segmento de consumo. E aqueles que espetacularmente chegam além até desse topo, penso nos grandes atores, atrizes, políticos enriquecidos, empresários, grandes empresários, jogadores de futebol, eles vão consumir ainda mais esses produtos e se tornam quase semideuses e heróis, porque eles podem consumir esse tipo de coisa. As suas vidas coloridas, cheias desses bens de consumo, são as que dão cor à vida cinzenta das pessoas. Por isso que os magazines de fofocas, de histórias dessa vida tão à parte deles, são tão interessantes para quem não pode viver assim. Né? Então, os escândalos se tornam edulcorados, fica uma maravilha. E mais um escândalo ali, aprontou de novo, gracinha, né? A Hebe já morreu. Então, essas coisas... Mas é verdade, doutor Márcio, porque é por isso que o Instagram funciona muito bem, as pessoas com aquela vida que gera desejo em quem está do outro lado, o Big Brother está ali, todo esse processo glamourizado, a gente vai colocar assim, que está vinculado também a essa mentalidade do ego, né? De sentir aquilo de sentir e acreditar que é aquilo que tem, né? Isso. Então, por exemplo, a fotografia do pratinho no restaurante chique também é uma forma de falar, eu não como a comida que vocês comem todo dia. A comidinha igual que está lá no seu pratinho, ou que às vezes falta, frequentemente falta. Eu como de uma maneira especial. Ensina bons hábitos alimentares por vezes, mas ao mesmo tempo destaca a diferença. Todas essas coisas são, vamos dizer assim, questões de segmentos de consumo. E qual é esse mecanismo, na verdade? Quem está nas camadas mais baixas faz tudo o que pode na vida, não mais para dizer para quem tem que ela também precisa ter, mas ela quer passar a ter, para se tornar diferente daqueles que não têm. Esses segmentos de consumo, eles são inclusivos e exclusivos. Como é que funciona isso? Quando eu passo de um segmento mais baixo para um segmento mais alto, em termos de custo e qualidade dos produtos, eu abandono o inferior, eu sou excluído do inferior e sou incluído no superior, de tal maneira que se eu quiser voltar às relações que eu tinha nesse segmento anterior, eu teria alguma dificuldade e serei visto como alguém que não deveria estar ali. Ué, o que você veio fazer aqui? Encontrar com os pobres? Aquelas conversas que mostram que houve uma exclusão dessa pessoa que ascendeu ao segmento imediatamente superior. E, reciprocamente, com mais força ainda, quem desce de segmento de consumo não volta mais para o segmento superior. E a coisa é tão bem articulada e tão antiga que, por exemplo, os grandes clubes das cidades, os grandes clubes que eu falo não é Corinthians, não é Palmeiras, não são os que têm os torcedores em maior quantidade. Os clubes de elite, aqueles que selecionam pelo custo do seu título os seus frequentadores. Né? Pelo currículo, quer dizer, tem que ter um sócio que indica quem vai entrar, quem vai poder pagar para entrar no clube. Não é uma coisa assim trivial. Estes clubes selecionam e proporcionam os negócios de maior monta, porque são pessoas que já ascenderam nos segmentos de consumo. Então, os grandes negócios ficam restritos às pessoas que podem ter acesso a essas zonas restritas de funcionamento. Então, a Matrix, na verdade, ela está articulada
por essa seleção implícita, de tal maneira que nem sempre será possível para uma pessoa que desceu as escadas de consumo subir de novo, e reciprocamente. Quem subiu dificilmente volta a poder encontrar um segmento de origem. E se vai, é visto como alguém estranho no ninho. Perfeito? Sem falar de Jack Nicholson aqui, tá? Só é um estranho no ninho. Essa minha conversa é para dizer assim, as tensões sociais que antes, quando havia apenas um grande mercado de consumo não segmentado, que não tinha mercadorias de substituição, ok? Esse momento correspondia a um projeto social em que o Marx, que não é nenhum idiota, quer dizer, as pessoas tendem a não ler o Marx e falar que ele é um cretino, né? O Marx pôde construir a sua análise na época da implantação da primeira industrialização realmente importante, pensando em oposição entre os donos do sistema de produção e os que são alijados dele. Hoje, há uma confusão disso, claro, aos que concentram os mecanismos de produção, os meios de produção, e aos outros que não têm acesso a eles, é claro, e que serão contratados. Mas tem gente que tem uma coisa só, uma capacidade de pensar a tecnologia de uma maneira muito intensa e que acabam ascendendo socialmente nesses segmentos de consumo. Esta análise marxiana, hoje, ela está bastante obstada de acontecer, porque, na verdade, não há, de uma forma geral, esse sentimento de pertencer a uma classe alijada do consumo. Os excluídos são excluídos tão completamente que, no máximo, conseguem se mobilizar. Eu quero analisar essa palavra, mobilizar. Mobilizar vem de móbil e vem de móvel. As pessoas se reúnem e de duas uma, ou elas conseguem o resultado pretendido e o móvel se desfaz, ou elas não conseguem o resultado pretendido e o móvel se desfaz. Porque é móvel, ele não dura, não é duradouro. Perfeito. Não é um movimento, não é um movimento, é uma concentração de força que, se conseguir, se desfaz, se não conseguir, se desfaz. E assim caminha o sistema social, quer dizer, eu não tenho mais um confronto duradouro com partidos claramente destacados na luta pelos despossuídos, mas os despossuídos perdem também, deixam de ter a posse da condição de se rebelar, porque eles estão muito envolvidos na passagem do segmento de consumo em que se encontram para o seguinte. E essa luta leva, às vezes, a vida inteira sem sucesso. Exatamente. Gasta muita energia pensando em subir para o nível seguinte, quem ainda está naquele de baixo, se ele não consegue aproveitar aquela mobilidade, literalmente se desfaz e muitas vezes ele perde até a energia de voltar para dentro do processo. Aí volta somente para aquele processo de reclamação, né? Reclama, lamenta e desacredita. E entra em depressão. E entra em depressão. Até porque, como diria a Camila, que falou ontem, esses são mecanismos egóicos. A pessoa não percebe que tudo isso, na verdade, é acessório. É perfeitamente possível ser feliz fazendo o que a pessoa pode fazer. Eu vejo, por exemplo, amigos meus que foram diretores de grandes empresas e que hoje moram à beira do rio, pescando. Legal, a casa deles é ótima, o barco que eles usam é ótimo, equipamento de pesca é o melhor, mas difere muito pouco daquele cara que nunca saiu da barranca do rio, né, e come peixe com banana verde a vida inteira. Ele tem o lazer que esse sujeito vai conseguir no fim da vida, já diabético, com pressão elevada, pressão arterial elevada, doente. Enquanto que ele não, ele está lá. Né? Ele morre cedo porque ele não se cuida. Mas se ele levasse uma vida absolutamente equilibrada e tranquila, sem beber tanto, ele acabaria vivendo muito mais do que essas pessoas. Então, esse mecanismo ilusório, veja, ele não depende de uma grande conspiração mundial. Ele depende de um planejamento de produção e de distribuição de mercadorias. Eu vejo que eu ainda tenho bastante tempo para falar, né? E acho que eu já falei bastante. Temos 25 minutos ainda. Mas eu queria dizer uma coisa que realmente é muito importante. Veja, quando eu falo dessa segmentação do consumo, eu trago implicitamente um outro problema. A formação da mão de obra, não é? Então, por exemplo, que mão de obra será formada? Bom, aquela que gerará empregabilidade. A empregabilidade é a pedra de toque da qualidade da formação. O que eu tenho, então? E aqui eu sigo muito de perto
o que fala Pierre Bourdieu com Jean-Claude Passeron, um livro que foi muito pouco comentado no Brasil, um livro antigo já, que se chama Reprodução. É um trabalho desse sociólogo francês, recentemente morto, em que ele procura mostrar o seguinte: a escola está muito preocupada, predominantemente preocupada, na produção de mão de obra para preencher os claros devidos à aposentadoria e morte. Perfeito? Então, ela prepara para reproduzir o sistema se reproduz a partir da escola. Então, quando na Constituição tem lá a promessa dos poderosos de que a educação é devida a todos, ele não está prometendo nada, na verdade. Ou o governo prepara a mão de obra dos seus cidadãos, ou não consegue investimento externo. O mais curioso, né? O mais curioso, quando gastamos uma barbaridade para preparar a nossa mão de obra, primeiro, ou alguns como eu caminham na contramão da história e vão estudar, além de direito, filosofia e educação, não é? E, portanto, com a empregabilidade mais reduzida, não é? Ou segue um caminho de aprender TI, informática, processamento, não é? E acaba tendo uma empregabilidade maior. O que significa isso? O investimento que eu faço na melhoria do meu preparo está diretamente correlacionado a oferecer ao meu empregador uma mão de obra mais qualificada e que lhe dê mais lucro. Essa é basicamente a grande história por trás de uma das facetas da Matrix. Nós, cada um de nós, olhamos para os nossos filhos e queremos dar a eles a condição de melhor e mais completa empregabilidade. Esse é o ponto. Quer dizer, nós contribuímos. E continuamos como pais reproduzindo filhos robôs desse sistema, porque não quebramos esse ciclo. Eu falo muito que existem 3 locais que educam. A família educa com o processo, com o estimular a pensar e não somente estudar, decorar e fazer. As universidades, que aí vai à escola com esse objetivo de chegar dentro da universidade, gerar um diploma, graduação, mestrado, doutorado, o que seja. E também o empregador. E aí eu falo da ponta de quem está no RH, que estou pegando pessoas muitas vezes que têm mestrado, mas não fez essa tríade, não teve uma educação em casa de questionar. Não, a questão religiosa, muitas vezes, que também tem um certo tipo de educação, mas muitas vezes traz uma prisão. E aí nós estamos quebrando o sistema e fazendo as empresas ter que fazer o que o governo não fez, o que os pais muitas vezes não fizeram. Porque no final das contas, a maior conta tem ficado, da minha percepção, e por favor me corrija, do jeito que o sistema da Matrix está, tem ficado muito pesado. Porque chega na empresa, a pessoa com um diploma massa, mas não tem aquela capacidade de argumentar, de pensar diferente. E aí a gente se questiona, as universidades estão formando para dar um diploma e não ensinar a resolver problemas que efetivamente as empresas, as fábricas estão precisando hoje que sejam resolvidos, muitas vezes. Não sei se estou alucinando aí, mas vou dizer da minha percepção, não só do RH da nossa empresa, como de outras pessoas que eu troco experiência. Pois é, eu diria que não só isso, você tem toda a razão, mas ainda é pior, porque veja, o que os professores fazem nas provas, nas avaliações, é pedir que o aluno reproduza o que foi ensinado. É difícil encontrar uma avaliação que peça para o aluno: compare isso com aquilo e conclua o que você pensa a respeito. Não. O que quer dizer tal coisa? O que é isso? O que é aquilo? Calcule. É reprodução. É um sistema de reprodução. E veja, é por essa razão que frequentemente os alunos que são os mais brilhantes acabam saindo para a vida e não se dando tão bem. Porque na vida é preciso enfrentar o problema e resolver. E esse realmente é o ciclo geral, não apenas da aprendizagem, mas da ciência em geral. Nós não conseguimos observar coisa alguma, sequer, se não houver um problema. Quando eu observo algo é porque eu tenho de resolver um problema. Isso é essencial. O problema e as soluções encaminhadas são os mecanismos de aprendizagem. Quando eu escolho uma dessas soluções, como que eu vou usar por enquanto, essa conjectura escolhida, ela dura enquanto funciona. No momento em que parar de funcionar, eu troco de conjectura. E isso a vida vai exigir. E o que só sabe repetir, ele vai ficar aguardando que alguém resolva o problema. Apresente a conjectura que resolva.
E a escola não está instrumentando para isso, particularmente no Brasil. Nosso grande problema no Brasil é assim, qual é a mão de obra que é necessária? E nós não pensamos no modelo de homem brasileiro a ser desenvolvido. Um homem capaz de lidar com os problemas do país e tentar resolver os problemas desse país. Tanto que nas eleições são eleitos para todos os cargos executivos pessoas que não têm projeto. Porque o brasileiro não está acostumado com isso. Ele elege porque o cara é bonitinho, porque o cara é violento, porque o cara é porreta, mas ele não olha para um cara que sabe resolver problemas, que apresente projetos e fala, ó, nossos problemas são esses. Por exemplo, você pega a região de Jundiaí, que tem um cinturão de produção de hortifruti granjeiros ali, e tem uma perda imensa. Por quê? Porque não tem do lado uma indústria de compotas, uma indústria de processamento de frutas e demais alimentos. Então é perda. Por quê? Porque não tem o primeiro degrau tecnológico capaz de dar vazão ao excedente de produção. Ninguém pensa nisso. E se elegem, se elegem, se elegem, e o problema continua por lá. Para dar um exemplo bobo, certo? Agora, isso é ao longo do país. A silagem praticamente não existe no país. Você tem a Embrapa, não é? Que tem lá gente da melhor qualidade. Eu tenho um colega de ginásio que é diretor lá da Embrapa. Eles têm uma série de soluções. Essas soluções permanecem na Embrapa. Dificilmente são chamados para resolver os problemas locais. São. Mas, por exemplo, desenvolver o capim-sal. A região ali de Alagoas, que fica do lado de São Francisco, ali tem uma reserva salínica absolutamente absurda. É muito sal no chão. O capim-sal exatamente extrai o sal dessa região. Até agora eu não vejo uma aplicação intensa de capim para poder deixar o solo em equilíbrio e aproveitar a irrigação natural do Rio São Francisco. São coisas que a gente diz e fala, bom, são problemas nacionais. Mas a Matrix, olha, aparece exatamente em várias esconde. áreas. A Embrapa, sabe? A Embrapa é excelente. Cheguei a fazer estágio lá. Eu via, na universidade que eu me graduei, fiz o mestrado, nós desenvolvemos pesquisas imensas, mas muitas coisas que davam resultado, fica pequenos grupos. E não há interesse. Como a gente pode, se a gente ficar aqui, a gente vai viajar bem, por exemplo, no processo da indústria farmacêutica. Quantas coisas efetivamente dão resultado melhor do que outras que fazem o ser adoecer, mas que ao mesmo tempo, aí vamos entrar na homeopatia, aí posso entrar na autoimunidade, tem várias coisas fantásticas que acontecem e que infelizmente não é interessante, porque como você disse no início, doutor, não é lucrativo, não é todo mundo, ele tem um sistema que lucra muito mais com, por exemplo, o capim que retira o sal, vai ter muito mais gente querendo transformar o São Francisco ou fazer outros processos. Isso é antigo, né? Nós podemos olhar lá desde a época de Jesus, eu acabei de ver uma minissérie mostrando o canal que os romanos estavam criando lá em Jerusalém para transportar. Aí você olha, cara, porque era melhor ali, mais gente ganhava muito mais dinheiro. Era um pequeno grupo ganhava muito mais dinheiro e as pessoas iam continuar dependentes. Então também tem esse processo. E que nós não conseguimos mudar enquanto não criarmos uma massa crítica. E é mais fácil, literalmente, ser crítico do que criar uma massa de ir buscar o conhecimento real para ter esse embasamento e criticar, né? Eu diria, sabe, Rafaela, que esse ser crítico na verdade, pensar criticamente. Crítica é uma palavra que vem de krinos, que significa encontrar o limite. Então, pensar criticamente é ver o que se está pensando se permanece nos limites do que pode ser pensado. E, em geral, nós somos acríticos no país. Pensamos além do que pode ser pensado e de uma maneira absolutamente terrível. Então, o que eu vejo, por exemplo, a homeopatia funciona e funciona muito bem, desde Hahnemann, por exemplo, tá? E vem, tá? Paracelso fazia coisas parecidas com a homeopatia, e todos foram perseguidos. Por quê? Porque você tem a produção dos remédios convencionais, os alopáticos, que são densamente produzidos e produzem lucros fabulosos. Tem remédios de 32 mil, 50 mil reais, um frasco. E o governo brasileiro é obrigado a comprar para efeitos de fornecer às pessoas que estão doentes e não têm condição. E você começa a ter um certo darwinismo social, porque assim, ficou velho, tem uma doença incurável, na Inglaterra, por exemplo, não recebe tratamento. A Alemanha
agora com essa história do corona aí, quer dizer, foi um bom momento para se analisar as coisas, né? Simplesmente tem mais de 80 anos. Se pegar a doença, sinto muito, não vai para lugar nenhum. Vai ter um respirador em casa e ver o que acontece. Que lá eles ainda têm dinheiro para isso, aqui nem isso. Então, quer dizer, o que eu quero mostrar na minha fala, fundamentalmente, é que a Matrix, ela está estruturada assim, não numa conspirata, mas, na verdade, na busca incessante da maior lucratividade. Esse é o ponto. E tem uma coisa mais curiosa ainda, né? Eu fico vendo coisas que acontecem sistematicamente. Por exemplo, os médicos alopatas, eles são treinados para fruírem de uma estruturação que é mais ou menos a seguinte: os laboratórios farmacêuticos promovem grandes congressos em que eles vendem, nesses congressos, a grande funcionalidade dos remédios que produzem. A pesquisa do remédio custa uma fortuna, não é isso? A parte de aplicação em seres humanos, mais ainda. Critérios de comissões de ética são extremamente exigentes. Esses congressos são caríssimos e os remédios são vendidos. Se a moléstia é de poucos pacientes, não interessa para o laboratório produzir o medicamento. Se é possível curar definitivamente uma moléstia, também não interessa. O que interessa é a manutenção de todos na dependência do remédio. Falamos aí de diabetes, certamente há cura para isso, tá certo? Certamente há. Claro, são mecanismos de alimentação celular, são coisas muito complicadas, mas não há nada que eles não possam fazer entre nós aqui. É bastante possível. Segundo movimento que me parece interessantíssimo também, esquecendo a indústria farmacêutica, a família. A família tradicional, né, de que você tanto aprecia a estruturação, né, na sua fala de ontem, por exemplo, se vê claramente que a família é algo muito importante. A TFM, né, a tradicional família mineira, né, ela funciona muito em função desse modelo de pai, mãe e filhos, né, netos, bisnetos e daí por diante. A paulistana já não é mais tanto assim, a paulista é sim, mas o que o sistema acaba fazendo é de olhar para a família como um mecanismo desnecessário. A família antes era extremamente necessária no período industrial para manter a mão de obra disponível na proximidade da indústria. Se assistirem aquele filme, eles não usam black tie, né? Filme brasileiro, muito bom por sinal. Vão ver lá que a família está sempre perto da fábrica. Por quê? Porque a condução é cara, toma tempo e eles precisam circular naquela ambiência. Hoje, o que eu preciso ter? Falar inglês, ser capaz de compreender o manual do empregador e poder viajar. Eu tenho que ter um vínculo familiar o mais fraco possível para poder morar em qualquer lugar do mundo, esquecendo dos vínculos com a raiz familiar. Mudou o modelo de família. Veja, nós estamos com quase 8 bilhões de habitantes no planeta. Desses 8 bilhões, sem falsa estimativa, há 3,5 bilhões estão alijados do processo produtivo. Eles não interessam para o sistema. Estão à margem, são marginalizados. Passam fome, não participam da distribuição do bônus civilizatório. Essa quantidade enorme de pessoas, eu já disse isso em sala de aula, os meus ex-alunos que estão vendo vão lembrar disso, eles serão eliminados de alguma maneira, ou pela fome sistemática, ou pela peste, porque a peste em geral é muito pior quando há grande agregado de pessoas pobres e sem higiene, porque a água canalizada em geral não chega até eles, não é? Essas pessoas morrerão muito rapidamente, ou por guerras localizadas, porque eles também não têm como se abrigar muito bem. Estas coisas, por quê? Porque o sistema não quer ter a contingência de lidar com essas pessoas. Então, veja, a família se desestrutura os seus moldes tradicionais porque é bom que não haja filhos. Então, as uniões homoafetivas, as queer unions, né, são extremamente estimuladas porque elas não geram novas pessoas e, na verdade, acabam por adotar as pessoas que não têm destino, não têm vinculação. Essas coisas todas estão acontecendo e ninguém vê. Ninguém vê. Sabe? Quem vê e fala, parece que é louco. Fala, esse cara é absolutamente irrazoável. Não!
Está acontecendo. Assistam. Filmes, É, novelas. gente, é importante. Quem chegou aqui agora, a gente falar da Matrix, a gente está trazendo algumas coisas, algumas pessoas falaram aqui. Quero até agradecer, tem vários alunos seus mandando abraços aqui, viu, doutor Márcio? Vários. Que bom. A Fernanda, a doutora Fernanda, alguns pediram para falar tanto da telemedicina, quanto para falar desse momento do Covid. Será que realmente é um movimento aí universal que nos chama a mudar, a literalmente desconstruir? E para vocês que estão aqui, eu quero agradecer, além de agradecer a presença de todos, é compreender que não tem como desconstruir uma matriz, desconstruir algo, se não entendermos muito bem dela. E é por isso que o professor Márcio está fundamentando. Não é que a gente coloque, quando ele está colocando aqui essas questões do processo, do sistema, que nós sejamos contra. Mas nós precisamos, como mais presos ao sistema e mais presos a alguns modelos, menos livres estamos para fazer o que viemos fazer. Quantos de nós, muitas vezes, tem uma missão, tem que sair por aí, e muitas vezes não sai, não faz o que precisa ser feito, porque está preso pelos sistemas. Ninguém que está condenando que modelo de família é ruim, nada disso. Mas, ontem eu falei muito, quando estava conversando com a Camila, da série que eu estava vendo e revendo, do Jesus, quando ele mesmo disse que não se envolveu com Maria Madalena, e que ela declarou aquele amor, ele disse, não, eu não posso me envolver nisso, não, eu vou fazer o que eu vou fazer, que é exatamente isso. Se ele se prendesse ao modelo de ter filhos, de ter um relacionamento, ele não faria o que ele veio fazer, que era a missão dele. Então, eu quero que vocês comecem a refletir nesse momento, e vou voltar a palavra aqui para o professor, quanto mais clareza nós temos de quem somos, do que viemos fazer, mais nós vamos compreender e efetivamente realizar. Esses modelos nos prendem. Eu estou dentro do modelo TFM, fui criada ali, mas ao mesmo tempo algumas pessoas olham e não compreendem. Quantas vezes falam, nossa, você viaja e o marido aqui fica com as crianças, você tá doida? Não, não tô doida. Aqui quando ele precisa eu estou, quando eu estou, a gente reveza isso, porque cada um tem a sua missão individual. Nós viemos sozinhos e vamos voltar sozinhos. Se temos filhos, e para quem tem filhos aí, é importante você refletir o quanto você está estimulando ele, ao invés de ir para uma escola para buscar um diploma numa universidade, o quanto ele a se autoconhecer, a ter massa crítica. Não é simples criar um filho assim. Mas eu te digo, é a melhor receita. Quantas vezes vem a minha filha tem uma opinião diferente, ela volta para casa e fala, mas ninguém concordou. Eu falei, tá tudo bem, você não foi lá para que todo mundo concordasse. Mas é muito importante que quando você pensar diferente, você fale e coloque a sua opinião. E é isso que a gente tem que pensar quando você que está aí tem um desejo de ter um filho, de criar uma família, ok. Mas o quanto você está querendo criar ele fora desse sistema, fora dessa busca. Algumas pessoas colocaram assim, poxa, mas em quanto tempo mais vamos viver essa inversão de valores buscando apenas o lucro? Não é simplesmente se revoltar com isso que vai resolver, mas sim compreender como o sistema funciona para que você possa olhar por cima da trama e manter sendo quem você é e buscar alternativas. Entende? Então, só fazendo um adendo aqui. E quero voltar para você, porque algumas pessoas estão fazendo essas perguntas aqui, mandando muitos abraços aqui, dizendo que estão com saudades das suas aulas, professor. Que bom. Melhor assim, pior se detestassem profundamente. Mas, enfim, de acordo com muito do que você disse, eu acho que é muito por aí. Eu não costumo pensar em termos de missão. Eu penso que, na verdade, são circunstâncias colaterais que permitem que tomemos algumas medidas e realizemos algumas coisas. Eu me lembro de ter assistido A Última Tentação de Cristo, para ficar no seu tema, né? Você chegou a assistir esse filme? Não, A Última Tentação não. Eu vi o ministério agora, Maria Madalena, mas já estou notando aqui, A Última Tentação de Cristo. Isso. Agora, na verdade, eu quero deixar assim bem claro, né? É um filme que foi muito mal falado e as pessoas não compreenderam. Então, eu não quero dar um spoiler, não vou dar spoiler do filme para os que não viram, mas eu acho que vale a pena ver, porque A Última Tentação é absolutamente fantástica. E eu penso que todos nós, na hora que queremos, na verdade, dizer eu vim a fim de me realizar como pessoa humana, de me realizar como um ser em evolução, às vezes a gente olha e fala, mas eu devo sustentar a família, eu tenho de me manter nesse trabalho que me é profundamente desagradável, que não aprecio, não me completa, mas eu tenho de ficar para que os outros possam ser, vamos dizer assim, ser brindados com uma vida melhor do que a minha.
né? E Uhum. estas relações, esses constraints profundamente depressivos, digamos, a Camila diria ligados ao ego, são, na verdade, princípios de abnegação. A pessoa se nega para poder afirmar que todas possam, de alguma maneira, eventualmente realizar uma grande missão. Essa abnegação, que pode ser vista como defeito ou virtude, prefiro não qualificar, ela está ligada a muita coisa que o sistema impõe como regra do jogo. É preciso que alguém ganhe dinheiro e pague as contas, porque elas são cobradas o tempo todo, né? Eu costumo dizer, nesse período de coronavírus, tem várias suspeitas, tem várias que certamente não serão realizadas, os boletos não serão pagos, porque o dinheiro também não entra. Esta conta sistêmica, ela é um dos principais produtos da Matrix. Ela aprisiona, escraviza, obriga, violenta de uma maneira quase invisível, uma violência simbólica extremamente pesada, mas alguém tem de pagar a conta. Não sei se dá para compreender. E Não se está não houver, perfeito. e se não houver uma solidariedade, as coisas não acontecem. Eu tenho dito que esse ponto Janus que estamos vivendo, esse ponto de inflexão de uma organização social para outra organização, esse ponto Janus traz consigo um efeito absolutamente fantástico e que é preciso a gente não esquecer. Liberdade, igualdade, fraternidade são valores da era moderna que está sendo encerrada sem conseguir concluir o seu projeto. Nasce uma nova era de projeto, adaptação, solidariedade. Se não houver solidariedade, como a empregabilidade será cada vez menor, é preciso que solidariamente as pessoas se organizem para diminuir o tempo de jornada de trabalho, aumentar o período de lazer, desenvolver uma nova indústria do lazer, para que as pessoas possam ter uma vida mais plena e, de repente, alcançar esse sentido da missão a ser cumprida para todos. Sem solidariedade, a nova sociedade não será possível. A nova sociedade exige projeto, que está ligado diretamente à cultura. A cultura é o conjunto dos projetos de uma dada sociedade, para que, por meios tecnológicos e por escolhas que são sempre políticas, seja possível transformar os projetos em objetos, criando uma civilização que funcione. A civilização do lazer, em que as pessoas possam viver de uma maneira mais humana. Com detalhe, mais humana e sem que se diga a elas quais são os seus direitos individuais, o que é a sua dignidade. Cada um precisa descobrir o que é digno para si, porque isso faz parte dos projetos que essa pessoa selecionar entre os possíveis. Parece que estamos meio em cima, né? Não, ainda temos 10 minutos. Tá Que perfeito. maravilha. Então entrou depois. Podemos fechar seguindo essa linha do Covid que o senhor está falando, que eu acho maravilhoso a reflexão, que as pessoas estão passando por um momento de insegurança. Você trouxe muito claramente, infelizmente, né, ou felizmente, vamos colocar, a maior parte, nós trazemos esse momento das pessoas, os pequenos empreendedores movimentam esse país e muitos deles, nesse momento, literalmente pararam o processo produtivo, estão tendo que se reinventar. Alguns já estavam nesse meio online, estão conseguindo fazer o trabalho. E aí uma das suas alunas pediram para falar, por exemplo, da telemedicina, né? E eu vejo que em algumas áreas isso está sendo mais possível. Os terapeutas, os psicólogos, eles continuam atendendo. Via consultoria, eu vejo alguns profissionais atendendo também. Eu tive com o próprio Dr. Silvio uma sessão dessa de telemedicina e para mim, se eu tivesse em São Paulo com ele e se eu tivesse aqui, não mudaria, porque naquele momento eu não tinha que fazer nenhum exame clínico, entende? Então, foi fantástico para mim. Algumas pessoas estão se adaptando dentro do movimento já de volta ao retorno. Eu tenho um amigo que ele é dentista e ele está em São Paulo, ele já passou esse momento do pico. Mas ele, ao invés de parar, ele não parou totalmente. Ele parou naquela semana e o que mais ele fez? Ele falou, olha, agora eu prefiro ter metade da minha agenda lotada do que fechar. Então ele colocou espaços de 30 minutos entre uma sessão e outra, e entra alguém e passa álcool já em todo lugar e coloca, enfim, negócio no sapato, a máscara, tudo.
é uma escolha dele. Mas tem muitas pessoas que estão ainda com medo em casa, não sabem como vão voltar, estão com medo de falir. Não tem capital, o JP Morgan fala que a consultoria dele, de 27 a 30 dias de capital de giro, a maior parte das empresas tem, que são pequenas. Então as pessoas não se planejam, não pegam um pedaço do que vem do lucro e investem em investimentos diversos, não espalham o próprio dinheiro em várias cestas, como os antigos falam, né? Colocar os ovos em várias cestas. E muitos estão sendo pegos de calça curta nesse momento. Então, pegando o gancho dela que pediu a doutora Fernanda Zuccar, pediu para falar da telemedicina, eu penso que seria importante falar de uma forma geral esse movimento de se reinventar, porque o processo produtivo mudou. Quem trabalha no online como nós disse que já acelerou aí 3 anos, de 2 a 3 anos, o que iria acontecer lá com esse processo do Covid. Nós tivemos uma mega aceleração do processo. Literalmente, quem realmente não está se reinventando está ficando fora, né? Eu queria a sua opinião para a gente fechar em cima disso. Nós temos 10 minutos. Eu vou falar um pouco mais do que isso, pegar um âmbito um pouco maior, não é? Sim. Porque a telemedicina é um dos fenômenos, né? Eu diria que é um epifenômeno da grande crise que vivemos. E é uma crise que aconteceria independentemente do Covid. Covid é um detalhe. Covid-19 é um detalhe relevante, sem dúvida, agoniante, matando pessoas, sem dúvida. Agora, o que eu queria dizer é que, na verdade, nós temos de pensar em algumas outras coisas. Primeiro, telemedicina é possível? Sem dúvida não é? Nós estamos vendo acontecer. Há planos de saúde, por exemplo, que fazem acompanhamento de idosos por telefone todo dia, porque eles estão ministrando medicamentos para evitar a internação, porque encareceria demais aos planos, principalmente os votados ao atendimento de idosos, principalmente. São planos de altíssimo risco no momento em que a população mais idosa está mais vulnerável vamos dizer assim, a uma redução da sua capacidade de defesa orgânica. Esta coisa está posta ali. Agora, certamente, vamos dizer assim, a transformação da sociedade ela está se dando não só nesses níveis da telemedicina, tá certo? Agora, um dentista, por exemplo, que vai ter de interferir sobre um canal de um dente que estragou, que tem de remover aparelhos que estão já há muito tempo para serem retirados da boca, porque a ortodontia já está pronta, está tudo em ordem. Enfim, tem de ter o contato, né? Não tem jeito. Cirurgias tem de ter o contato. Por vezes, para fazer a anamnese do paciente, porque os sintomas são absolutamente estranhos, mas não dá para fazer à distância. Eu penso que, com o tempo, alguns equipamentos serão postos à venda. Isso é uma questão de... Não vou dar prazo, porque sempre que a gente dá, a gente erra para mais, não é? Eu diria assim, vai ter equipamento em casa que vai permitir uma primeira anamnese sumária para que o médico à distância possa orientar. Até porque é um processo extremamente caro, tá certo? Eu diria ainda mais que a implantação do 5G, que todo mundo está olhando de uma maneira leve, ela vai introduzir a internet das coisas, que vai fazer com que, por exemplo, o supermercado saiba que no seu pedido mais usual de mercadorias, o que está sendo, vamos dizer assim, esgotado e entrará em falta, e vai mandar encomenda para a sua casa direto. Quer dizer, cada vez mais o atendimento será remoto, e eu vejo que os grandes centros de distribuição desaparecerão, o telecomércio será cada vez mais intenso, o e-commerce, né? E-commerce, mais chique. Mas o telecomércio será cada vez mais intenso. Haverá pequenos postos de distribuição regionalizados para que as pessoas retirem as suas encomendas, de tal maneira que essa nova organização da distribuição da produção, não é? Fará com que progressivamente mais postos de trabalho desapareçam nessa condição. Então vamos ser assim muito claros. A telemedicina acontecerá cada vez mais. Equipamentos de autoexame serão cada vez mais comuns para que se tenha acesso ao telemédico, desculpa o neologismo, não é? E certamente teremos centros de cuidado quando a vida realmente sofrer graves riscos. Isso, vamos dizer assim, essa tendência vai se acentuar, vai se acelerar, mas são coisas que são absolutamente inevitáveis. Nós entramos num percurso
em que cada vez mais os controles serão presentes. Então, essa é uma civilização, veja o que eu falei, liberdade do modelo da modernidade vai desaparecer. Nós somos absolutamente controlados. A nova Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não entrou plenamente em vigor e foi adiada de novo, ela vai resolver alguns dos problemas. Mas se os senhores prestarem atenção, principalmente nos artigos iniciais, para os órgãos de controle governamentais, há uma redução da exigência da proteção. Quer dizer, o governo vai realmente poder intervir cada vez mais. O nosso celular rastreia todos os movimentos que fazemos. As câmeras das ruas são usadas pelas polícias de todos os países para efeito de detecção. A leitura facial, não é? por meios televisivos, cada vez mais presente, vai ter um controle de ingresso e saída de países absolutamente consistente. Imagine nas empresas, o controle da atividade de funcionário nas empresas pelo uso dos postos de trabalho e pelas câmeras de segurança presentes. Nós passamos, senhores, de um modelo da modernidade para este modelo da civilização ou da sociedade de dados, que é absolutamente, contrariamente ao que pensou Bauman, que Bauman pensou nas relações pessoais que são realmente líquidas, elas se desfazem, são relações transientes, não é? Pensou muito nisso, nesse novo modelo, mas ele esqueceu de ver que há, na verdade, um endurecimento, uma concreção cada vez maior do sistema de controle. Eu acho que isso, mais ou menos, dá para compreender que, inclusive a nível médico, na telemedicina, o controle do nível geral de homeostase corporal será cada vez mais intenso. E vamos lembrar que o ponto de equilíbrio de cada corpo, a homeostase, é diferente para cada organismo, não é? Então, essa ideia sistêmica que, por exemplo, a homeopatia pensa, talvez possa, com um controle cada vez maior dos efeitos produzidos pelas diferentes substâncias homeopáticas, ser muito mais interessante do que a das alopáticas. Mas Sim. Esse é um processo em andamento. Até porque todos os alopatas tendem a olhar para os homeopatas como farsantes, porque eles foram educados na cultura do laboratório. E eles olham para o lado de lá como alguma coisa assim, olha, isso não funciona. Não funciona. Ao invés de olhar como em alguns casos isso funciona, ao invés de olhar que, poxa, essa pessoa poderia se recuperar até mais rápido. Mas é aquilo que a gente falou, eles trocam 6 por meia dúzia, cura uma coisinha, gera uma outra doença com problemas muito maiores e tornam pessoas dependentes de estar sempre consumindo remédios. E o que eu diria para você assim, que todo mundo olha para a homeopatia como um processo arcaico, é algo antigo, ligado a procedimentos antigos, alquímicos, medievais. É a imagem construída. E a homeopatia é vista como a brava defensora de todos os corpos. Da modernidade. As duas correntes precisam se intercalar, precisam compreender as virtudes de cada uma delas para surgir uma nova medicina. Isso vai acontecer inevitavelmente. Sim. Por quê? Porque nós vamos ter possibilidade de controle à distância da homeostase do organismo. Quando isso acontecer, e a tecnologia vai providenciar isso muito rapidamente, essa telemedicina será absolutamente fantástica. Qual o grande problema disso? De novo. Olha, doutor, nós estamos acabando o nosso tempo aqui, infelizmente, porque o papo está maravilhoso. Eu quero avisar o pessoal que já vários perguntaram se querem assistir novamente, alguns que chegaram tarde. No link fixado aqui, bit.ly, Rafaela Generoso, vocês vão para o meu canal do Telegram. Lá eu estou colocando todas as palestras, inclusive vão poder ver a palestra de ontem que eu fiz com a Camille, todos os outros palestras com os especialistas. Nós precisamos marcar outro em outro momento e aprofundar com o pessoal aqui. Mas o Instagram vai nos derrubar em alguns segundos. Eu quero te agradecer profundamente por tanto conhecimento e tanta doação aqui para todas as pessoas. E quando tivermos uma outra agenda, vamos escolher um outro tema específico assim, e trazer mais. Muito obrigada pela sua contribuição, viu? Um abraço a todos. Estou sempre à disposição para que possamos discutir assuntos de interesse geral. Abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Márcio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.